Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. O tema da mensagem de hoje é vaso de honra. 2 Timóteo capítulo 2, versos 20 e 21, está registrado na Bíblia Sagrada o seguinte texto: Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. O vaso, na Bíblia Sagrada, é um dos símbolos que bem nos representa. Homens e mulheres são representados como vasos na presença do Eterno. Exemplos. Em Atos capítulo 9, verso 15, diz que o apóstolo Paulo foi um vaso escolhido por Deus. Já em Jeremias capítulo 22, verso 28, menciona Jeconias, rei de Judá, como um vaso desprezado, quebrado, que ninguém se agrada. Quando a Escritura diz que numa grande casa existem vasos para honra e outros para desonra, isso é, para vergonha, a pergunta que não quer calar é: que tipo de vaso eu tenho sido nas mãos de Deus? Para as pessoas, tenho sido vaso de honra ou de desonra? Repare que tudo isso está dentro de um contexto onde o apóstolo nos ensina a sermos vasos de honra. No versículo 21, Paulo diz: se alguém se purificar destas coisas, Almeida Revista e Atualizada diz: desses erros, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor. Então, o apóstolo Paulo aponta alguns erros que devemos evitar para sermos vasos de honra. Primeiro, não dar o devido valor à palavra de Deus. Este é um grande erro, pois para ser um vaso de honra é preciso manejar bem a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15 diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Observe que não tem como alguém ser vaso de honra nas mãos de Deus se não maneja bem a palavra da verdade, se não honra a Deus, se não honra a sua palavra. Então, para ter intimidade com o dono da palavra, é preciso também amar a palavra dele. Só assim o conheceremos de fato e o amaremos como ele é. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 diz: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O segundo erro a ser evitado é falar demais. Sabe, aquele falatório inútil, fútil? Evite, fuja, saia de perto, saia do ambiente. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 16, parte A, diz: evite as conversas inúteis e profanas. Um vaso de honra nas mãos de Deus sabe falar menos e ouvir mais. Alguém disse: o homem comum fala, o tolo discute e o sábio escuta. Provérbios, capítulo 15, verso 28 diz: o coração do justo pensa bem antes de falar. A boca dos perversos transborda de palavras maldosas. Pense comigo, quantos problemas seriam evitados se cada um de nós pensássemos bem antes de falar? Muitos problemas são causados justamente por isso. Alguns exemplos são separação de relacionamentos, desempregos, inimizades e até mortes.
No verso 17 do texto lido como base, o apóstolo Paulo diz: "E a palavra desses corrói como câncer." Então, se você quer ser um vaso de honra, fale menos e procure ouvir mais. Terceiro erro a ser evitado é a conivência com a injustiça. Para ser vaso de honra, preciso me apartar de toda sorte de injustiça. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19b, diz que o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da injustiça. Um dos atributos de Deus é a sua justiça. Deus é justo. Dele emana toda a justiça. Busque então ser uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, uma pessoa leal. Terceira epístola de João, capítulo 1, verso 5, diz: "Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos." Já em Romanos, capítulo 1, verso 18, diz: "Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça." Então entenda, a ira de Deus, ela está sobre quem pratica a injustiça. Trapaceia, engana, tira vantagem, sonega, rouba e acha que tudo vai ficar por isso mesmo. Não, isso está patente diante dos olhos de Deus. O quarto erro é flertar com o pecado. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22, a parte A diz: "Foge também das paixões da mocidade." Tem muitas pessoas que até mesmo professam a fé, porém não conseguem vencer o pecado, a pornografia, a prostituição, a sensualidade, a promiscuidade, porque vivem interagindo nesse ambiente. Na batalha espiritual, saber quando fugir é tão importante quanto saber quando e como lutar. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 18, diz: "Fujam da imoralidade sexual." Isso é, da fornicação, prostituição e nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Fuja de tudo que desonra a Deus, e assim serás um vaso de honra. O quinto e último erro a ser evitado é ter aliança com quem é inimigo de Deus. Para ser vaso de honra, tenho que ter cuidado com quem eu ando, com quem eu faço as minhas alianças. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22, parte B, diz: "Segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor." Quem são seus amigos íntimos? Amados, não dá para caminhar com Deus e com escarnecedores ao mesmo tempo. O Salmo 1, verso 1, diz: "Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores." Com isso, não estou te ensinando a excluir seu familiar que não serve a Deus, mas que através do seu bom testemunho e o amor de Deus em você, que você possa trazê-los a Cristo. Claro que para sermos vasos de honra, precisamos principalmente do Espírito Santo de Deus. Óbvio que precisamos fazer a nossa parte, estando dispostos a passar por uma transformação. Versículo 21. "De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor." Você quer ser um vaso de honra nas mãos de Deus? Siga esses passos. Muito obrigado por existir. E se esse vídeo fez algum sentido para você,
Compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber novas notificações e obrigado. Deus te abençoe.